Olá, pessoal. Bom dia para vocês. 7 da manhã e 1 minuto em ponto. Hoje é dia 24 de abril de 2025. Nós estamos começando aqui mais uma edição do Seu Desperta para você sair da cama já inteirado do que aconteceu no seu mundo de ontem para hoje, né? E hoje nós temos a presença do noticiário do que aconteceu ao longo da semana passada, sem muitas novidades aqui. Já foi reaberto lá em Roma o velório do Papa Francisco e as filas estão enormes lá, né? Ontem foi preciso até esticar um pouco mais o horário para que a multidão pudesse passar diante do caixão do Santo Padre. Aqui no Brasil nós tivemos mais uma vez um espetáculo, uma palhaçada dentro da UTI, onde o Bolsonaro completa lá o seu período de recuperação da última cirurgia, porque o ministro Alexandre de Moraes mandou uma oficial de justiça citar o Bolsonaro, dando a ele, intimando o Bolsonaro para que apresente sua defesa em 5 dias. Ele ficou pé da vida, porque recebeu a citação no hospital. Ele fez um drama, chamou lá, antes da oficial de justiça entrar, posicionou lá seus cinegrafistas lá, Carluxo e Companhia Limitada, e aí, quando recebeu a oficial de justiça no quarto, começou a reclamar da crueldade do Xandão. E o que ele não falou é que na véspera ele estava fazendo comercial de capacete. Nós vamos ver aqui no programa hoje, né? E conversando, participou durante uma live por 43 minutos lá da mesma UTI, onde, a oficial de justiça não pode entrar aqui, porque sou um pobre coitado, né? Com a barriga operada. Mas vender capacete pode. Vender capacete tem saúde, tem disposição, tem tudo isso. Né? De qualquer forma, deu uma agitada isso aí nas redes e pressão da base bolsonarista para que o PL da anistia comece a andar, porque parece evidente que o Hugo Mota não está muito disposto a dar trela para essa gente, né? Ele não vai colocar o projeto em votação essa semana, não vai levar a urgência do projeto para discussão no Colégio de Líderes e assim vai segurando lá essa onda de pressão bolsonarista enquanto aumenta o desgaste e o Supremo vai lá cumprindo seu papel de aumentar cada vez mais o número de denúncias aceitas, né? No mundo, nós temos aqui o noticiário em volta das pressões de Trump para que a Ucrânia aceite as condições impostas por Moscou para encerrar a guerra, né? E essa solução imposta, não é nem apresentada ou negociada pelo Trump, é uma solução bastante autoritária. Ele está querendo que a Ucrânia aceite passivamente as perdas de território, né? Preservando as fronteiras hoje próximo das linhas ocupadas pelo exército russo. Isso implica uma grande perda de território lá e o Zelensky já falou que não quer saber desse tipo de negociação, não aceita a trégua. Então, vamos começar logo mostrando aqui os destaques, mas antes eu vou conversar com o Alex sobre o futebolzinho, né, Alex? Bom dia para você. Bom dia, Panoso. Bom dia, chat. Como vocês estão? Tudo ótimo. Alex, vou começar com a reclamação aqui. O pessoal ontem ficou pé da vida aqui porque você esqueceu o Vasco, Alex. Como assim? Sim, eu esqueci o Vasco, eu peço desculpas, não estava no meu radar. E foi 0-0 o jogo, não teve muita emoção. Depois eu procurei pesquisar e peço desculpas aos vascaínos do chat. Pessoal não perdoa, né? Não. Se esquece de falar do Flamengo, eles são os flamenguistas, né? Sim. Qualquer time que eu deixo de falar, o pessoal no chat fica maluco. O jornalismo é tomar pedradas, não importa que você fale ou deixe de falar, não tem saída. Alex, e o que nós vamos esquecer hoje? Conta para mim, para gerar um furor aqui no nosso chat. Então, o Estudiantes ganhou de 1-0 do Botafogo. O Botafogo não está ganhando nada nessa Libertadores. O São Paulo ganhou de 2-0 do Libertad do Paraguai. E o Fortaleza empatou 1-1 com Bucaramanga. Um time novo aí, isso, Bucaramanga, empatou 1-1. E hoje teremos Atlético Nacional e Bahia, e Bolívar e Palmeiras. Tudo isso pela Libertadores. Isso, e também para não deixar os corintianos tristes, o Corinthians vai jogar contra o Racing e o Cruzeiro contra o Palestino na Sul-Americana. Hoje eu não esqueci de nenhum time. Não, e o pessoal do chat, para com essa provocação aí, vocês, de perguntar pro Alex se o Palmeiras tem Mundial, tá? Isso fere os brilhos do meu amigo Alex aqui. Sim, logo de manhã cedo, com certeza, né, irei falar que é o primeiro campeão mundial. Bom programa para nós. Tá bom, um abraço, Alex. Vamos tocando aqui, o Alex vai junto comigo aqui por essa hora inteira, né? Começar mostrando para vocês aqui os destaques na página do nosso site, iclnoticias.com.br, um site que você, mais uma vez eu repito aqui como faço todo dia, acostume-se
a compulsá-lo logo de manhã cedinho, porque aqui está tudo que você precisa saber para começar o seu dia, tá? O futebol, que ainda não está aqui, a gente conversa com o Alex, então você fica inteirado por aqui comigo, tá bom? Mas a manchete principal foi esse escândalo que surgiu ontem. É um escândalo que já vinha se desenhando há muitos meses. Eu até vou contar aqui, fazer uma inconfidência para vocês. Fui procurado por uma pessoa, não vou revelar o nome, há 3 meses, que me passou a informação de que estava havendo esses descontos aí, não autorizados de associações que se colocam no contra-cheque dos aposentados brasileiros, né? E era uma malha de entidades, assim, algumas entidades controladas pelas mesmas famílias, e eu solicitei ao Ministério do Planejamento e ao Ministério da Fazenda, se eu não me engano, informações com base na Lei de Acesso à Informação sobre o que tratava isso. Como é que uma associação, do nada, pode surgir lá no meio do contra-cheque, né, de um aposentado que não contratou o serviço, que não autorizou os descontos. Mas havia um esquema que agora, eu não consegui a informação, por isso não fiz a reportagem, agora explodiu esse escândalo aí do INSS que culminou com a demissão do presidente do INSS pelo Lula, né? E agora, é um absurdo mesmo, porque o total do que foi desviado, com pequenas quantias sendo descontadas compulsoriamente todo mês da conta dos aposentados, chega a bilhões de reais. Quer dizer, é um golpe que vem se perpetuando há muito tempo aí e ninguém fez nada contra ele, tá? O governo já sabia disso, eu posso assegurar isso porque eu mesmo informei o governo ao solicitar as informações sobre isso. Então o governo sabia disso, provavelmente essa investigação já vem de algum tempo. Agora é incrível, né, gente? Num país como o Brasil, como gente mal intencionada tem facilidade de acesso a dados de cadastros que tem esse poder de tirar da gente o dinheiro tão suado de ganhar, dinheiro proveniente de uma aposentadoria, que não é um serviço gratuito da União, não, as pessoas pagam para se aposentar. E aí vem esse bando de picaretas, e eu já vou colocar nesse balaio também outros picaretas, que são os bancos, né, com esses empréstimos consignados a juros draconianos, que assaltam todo dia os aposentados desse Brasil. É muito difícil. Além disso, tem golpes na internet. Olha, a situação dos idosos no Brasil não é brincadeira, viu? E esse golpe continuado há muito tempo do INSS e o escândalo que se seguiu a revelação dele, né, com o envolvimento da alta patente lá do Instituto com essas fraudes, tudo isso acaba formando um ambiente muito ruim aqui no Brasil, né? Onde os mais desprotegidos, os mais vulneráveis, são sempre aqueles mais atacados por esse bando de abutres aí que ficam atrás do dinheiro público. E a manchete principal aqui no nosso site hoje é justamente sobre isso, tá? Tá aí, olha, Lula manda demitir o presidente do INSS após o escândalo de fraudes em aposentadorias. É um escândalo que lesou milhares e milhares de pessoas. Vou até entrar aqui na notícia para a gente detalhar isso aqui. Está aqui o Lula demitindo o presidente do INSS na nossa manchete. E a notícia escrita pelo Kleber Lourenço diz o seguinte: a demissão do presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi determinada pelo presidente nesta quarta, deve ser oficializada em edição extra do Diário Oficial da União. A decisão foi tomada após o avanço das investigações sobre um esquema de fraudes envolvendo descontos associativos aplicados ilegalmente em aposentadorias e pensões. A informação dessa exoneração por ordem direta do presidente foi confirmada pelo ICL Notícias. Stefanuto é um dos alvos da Operação Sem Desconto, conduzida pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, que investiga um prejuízo de 6 bilhões e 300 milhões de reais aos cofres públicos. E eu diria, não aos cofres públicos, né? Aos aposentados, não é bem aos cofres públicos, porque essa conta, quem paga são os lesados por esse esquema criminoso, né? E a matéria diz que o esquema funcionava por meio de débitos feitos sem autorização dos beneficiários para entidades que se apresentavam como associações ou sindicatos, muitas vezes com promessas de assistência jurídica ou de saúde. Porque eles diziam que os aposentados precisam de um advogado, né? Ou precisam de um plano de saúde. E aí impunham isso, mas não perguntavam para ninguém, você está afim aí de se associar a gente, de obter serviços, que, aliás, em muitos casos nem sequer eram prestados, tá bom? Destaque secundário aqui no nosso site, a informação de que Hugo Mota não levará o PL da anistia para a reunião dos líderes dessa semana, é a afirmação dos líderes do governo que estão articulando lá com o Hugo Mota essa resistência, né, ao avanço dessa pauta tão indigesta para o país, né? Então vamos ler aqui a notícia,
que também, uma vez mais, está no nosso site, foi escrita mais uma vez pelo Kleber Lourenço. O presidente da Câmara não incluirá o requerimento de urgência do projeto de anistia na pauta da próxima reunião do Colégio de Líderes. Informação antecipada pelo deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que é vice-líder do governo, em declaração ao ICL Notícias. Portanto, ele deu contas aqui para a gente de que há essa certeza, pelo menos provisória, né? Segundo integrantes da base governista, a decisão sinaliza um movimento de afastamento da nova presidência da Câmara em relação à base governista, que tem pressionado para acelerar a tramitação do projeto. Medida vista como positiva por parlamentares alinhados ao campo democrático, que consideram a proposta uma tentativa de reescrever os crimes cometidos nos atos golpistas do 8 de janeiro. Rogério Correia afirmou que o PL e os aliados já romperam com a democracia e que não existe qualquer receio por parte do governo de que haja uma eventual ruptura política com o partido. O PL não vai somar um voto para nada do governo Lula. Isso é o que tem acontecido exatamente desde que começou o governo e essa relação beligerante, né, entre a legenda e o Palácio do Planalto. Abre aspas aqui para uma declaração: nós não temos nenhum medo de que eles rompam com quem quer que seja, porque eles já romperam com a democracia, declarou o Rogério Ferreira. Ele acrescentou que o que está em jogo agora é a presidência da Câmara, que também se alinhará a esse rompimento ao apoiar um projeto que é, na verdade, um golpe continuado, disse o deputado Rogério Correia. E é exatamente o que é, né? Porque anistiar golpista, gente que queria torpedear a democracia brasileira para manter no poder um homem que foi rejeitado pela maioria dos eleitores, ainda que por 1.800.000 votos, né? Mas perdeu a eleição e a democracia impõe o respeito à vontade da maioria expressa nas urnas. E o Bolsonaro perdeu, tentou voltar e agora está pagando as consequências disso aí. E o Hugo Mota tem se representado efetivamente, aliás, para mim até uma surpresa, uma trava, um freio, ao menos temporário, né, nessa tentativa da extrema-direita brasileira de fazer passar esse verdadeiro indulto aos golpistas aí que está sendo armado para que o Bolsonaro recupere a sua elegibilidade. Bom, formalmente houve ontem também no campo da política aqui, né, uma coisa, eu não sei se é inédito isso na história, mas não me lembro disso. E olha que eu andei em Brasília há muito tempo como repórter, cobrindo lá os poderes, nunca ouvi falar que um parlamentar convidado para o ministério recusa o convite de um presidente da República, tá? A gente já ouviu falar de muita gente que se insinua para o presidente da República querendo o cargo de ministro, porque isso é igual mel para as abelhas, né? Todo mundo quer, porque é um naco de poder, de dinheiro, de controle do orçamento, de influência, enfim. Mas o deputado Pedro Lucas recusou o convite formalmente, né? E não é mais candidato a ministro das Comunicações. Acho que nunca na história aconteceu isso, hein? Não me lembro de um outro fato, pelo menos na história que eu tenho testemunhado ao longo da minha curta vida de 45 anos de jornalista, nunca ouvi falar que alguém recusasse um convite para ser ministro. Depois da confirmação, hein? Vamos lá para a notícia aqui. O deputado federal Pedro Lucas Fernandes, do União Brasil do Maranhão, recusou o convite para ser o novo ministro das Comunicações no lugar daquela maravilha, Juscelino Filho, que deixou o cargo. O nome de Pedro Lucas havia sido anunciado pela ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, a Gleisi Hoffmann, no dia 10 de abril, depois que ela se reuniu com o presidente Lula. Mas em uma nota publicada nas redes sociais, o deputado disse que pode contribuir mais como país com o líder da bancada do União Brasil na Câmara dos Deputados. O que ele falou? Ele falou o seguinte: sou um líder de partido plural, com uma bancada diversa e compromissada com o Brasil. Tenho plena convicção de que, neste momento, posso contribuir mais com o país e com o próprio governo na função que exerço na Câmara dos Deputados, escreveu Pedro Lucas. Segundo ele, a liderança permite dialogar com diferentes forças políticas, construir consensos e auxiliar na formação de maiorias em pautas importantes para o desenvolvimento do país. Aí ele pediu desculpas ao Lula por ter se recusado, criou uma situação bem desagradável, né, para o Lula, porque enfim, tem uma recusa dessa publicamente num processo prévio de fritura, mas dessa vez a fritura não é para o ministro, é para o presidente Lula, né? E aí o que ele disse? Ele disse o seguinte: recebo seu gesto com gratidão e reafirmo a minha disposição para o diálogo institucional sempre em favor do Brasil. Aí eu quero perguntar para vocês o seguinte: o que vocês acham que leva um deputado a recusar uma vaga de ministro, hein?
aqui na minha cabeça não vejo nenhuma função mais relevante. E olha, o Ministério das Comunicações é um ministério extremamente importante, tá? É um ministério estruturante do governo. Mas fica aqui a indagação, tá? Fica aqui essa indagação. Por que um deputado se recusa a ser ministro e diz que pode contribuir mais com o governo, permanecendo na função de líder do União Brasil na Câmara, que já tem 3 ministérios, né? Difícil de entender. Olha, é uma notícia muito boa que está aqui também entre os destaques do nosso site. E quem tem um parente que sofre do mal de Alzheimer sabe exatamente o valor que tem cada descoberta, cada anúncio que a ciência faz para tentar mitigar os sintomas ou retardar o desenvolvimento dessa doença horrível. Eu mesmo, na minha família inteira, do lado materno, parece que tem um determinismo genético aí. Todo mundo teve Alzheimer, exceto a minha mãe, que chama Marta, e é uma senhora de 87 anos, extremamente lúcida e sagaz. Mas as tias, as primas, a avó, a mãe, todo mundo morreu de Alzheimer, né? Então, na nossa família, essa preocupação é grande. E todo mundo tem parentes idosos hoje, tem preocupação não só com Alzheimer, mas também com os quadros de demência, né? E a notícia boa é esta daqui, olha, essa manchete aqui. A Anvisa aprova o primeiro medicamento para tratar a doença de Alzheimer, tratamento que tem efeito não mais apenas sintomático, né? E eu vou dar essa notícia para você aqui, porque eu tenho certeza que se você tem um parente já velhinho, já idoso, você vai apreciar essa informação. A Anvisa aprovou ontem, anteontem, aliás, o primeiro medicamento indicado para o tratamento do comprometimento cognitivo da demência leve ou sintomas associados à doença de Alzheimer ainda em estágio inicial. O Kisunla. O nome do composto desse remédio é Donanemab, tá? Difícil de falar, né? Foi fabricado pela farmacêutica Eli Lilly, é um anticorpo monoclonal que se liga à proteína beta-amiloide. Na doença de Alzheimer, aglomerados dessa proteína beta-amiloide formam placas no cérebro e o medicamento atua se ligando a esses aglomerados para reduzir a espessura dessas placas, prometendo um retardamento na progressão da doença. Um estudo feito em 8 países com 1.736 pacientes em estágio inicial mostrou que com a posologia de 700 miligramas do medicamento a cada 4 semanas nas 3 primeiras doses e depois com 1.400 miligramas a cada 4 semanas, na 76ª semana, pacientes tratados com a droga apresentaram uma progressão clínica menor e estatisticamente significativa da doença de Alzheimer em comparação aos pacientes tratados com placebo. Então, é muito importante, né? O resultado disso. Está aqui o medicamento, não é propaganda, não sei por quanto isso aqui vai chegar ao mercado brasileiro, né? Mas temos que ver aqui, olha. E tem uma contraindicação que é anticoagulante. Então, quem, por exemplo, já teve infarto e botou stent nas coronárias ou em outras artérias e veias, provavelmente não vai poder fazer uso desse medicamento. Mas a notícia é muito boa, né? Cria um alento aí, porque, enfim, o retardamento do surgimento do Alzheimer, que é uma doença altamente incapacitante, degenerativa, progressiva e que não tem condição de retorno, é algo que sacrifica demais os pacientes, que tem um final de vida horrível, e especialmente as famílias deles, né? Porque tem que dar suporte a isso com os pacientes acamados em casa. Bom, esse é, então, o noticiário em destaque aqui no nosso site. Eu vou passar a ver aqui as condições da meteorologia hoje no Brasil. As chuvas ainda continuam, como a gente pode ver aqui, pela área marcada em amarelo no mapa. As chuvas continuam acontecendo em praticamente todo o país, com exceção do norte da Bahia, estados nordestinos em sua maioria e também nos 2 estados do sul do país. O resto vai ter chuvarada e tem 2 alertas importantes aqui, olha, na faixa mais oeste aqui, entre o Mato Grosso do Sul e o Paraná, chegando até a fronteira do estado de São Paulo, alerta de chuvas intensas e lá em cima, né, entre o Pará e o Maranhão, também outro alerta de chuvas intensas. E não chove em todo esse pedaço aqui, assinalado em branco no mapa, tá? Boa parte de Minas Gerais e uma parte dos estados do Nordeste. Agora vamos ver como é que vão ficar as temperaturas para hoje, como é que vai ficar o clima nas cidades.
está aqui no mapa do INMET a situação nas capitais. Chove em todas essas áreas verdes, chove mais nas áreas verdes escuras. E as temperaturas máximas vão a 27 graus em Porto Alegre, com tempo nublado, também em Florianópolis 27, Curitiba com 22, São Paulo terá 26, muitas nuvens. Estão dizendo aí, ouvi na meteorologia de uma das emissoras de rádio, que vai chover granizo hoje, hein? Então se acautele, pegue o seu guarda-chuva de tungstênio aí. Rio de Janeiro, tempo nublado, 31 graus de máxima, Vitória 30 graus, melhorou lá o calorão que estava fazendo. Belo Horizonte 26 graus, também muitas nuvens, né? Aí teremos Brasília e Goiânia, Brasília com 29 graus, Goiânia com 32, Campo Grande com 27, Cuiabá com 32, aí já chovendo, né? Palmas do Tocantins 30 graus. Vamos aqui para as capitais do norte. Porto Velho terá 30 graus, Rio Branco 33, Boa Vista terá 35 graus, Manaus 34, Macapá 32, lá em Belém do Pará teremos 32 graus com chuva isolada, São Luís do Maranhão a mesma temperatura e a mesma condição, em Teresina 33 graus, Fortaleza 29, Fortaleza chove, hein? Fortaleza 29 graus, João Pessoa também 29 graus, e aí teremos Recife com 30, Maceió com 31, Aracaju com 31 graus também e Salvador com 29 graus. Portanto, está aí a meteorologia para você que estava esperando saber como é que vai ficar o tempo da sua cidade. O pessoal de São Paulo pode pegar blusa, guarda-chuva, tá? Uma galocha, tá? E se acautelar com a chuva de granizo que possivelmente vem aí. Bom, feita a previsão, vamos passar para o noticiário internacional. Eu começo todo santo dia pelos jornais americanos aqui, porque a crise que né, apavora o mundo nasce dali. E a capa do Washington Post é essa que você está vendo aí na sua tela, já traduzida, né? Olha só, o Trump continua aprontando lá, continua tentando estabelecer um retorno ao tempo em que o segregacionismo era parte do aparato legal nos Estados Unidos, né? E a sua perseguição contra universitários é implacável. Aqui na capa do New York Times está a informação de que ele ordenou mudanças nas regras de direitos civis e credenciamento universitário. Foram 7 decretos, segundo o New York Times, assinados na quarta-feira, relacionados à educação, abordando inteligência artificial, doações estrangeiras para faculdades e programas de aprendizagem. Vamos detalhar essa notícia aqui e depois tem outra na capa do New York Times também, que diz respeito ao caso daquele cidadão chamado Abrego Garcia, que é o homem do estado de Maryland, lá nas proximidades da capital, e que acabou sendo deportado por engano para o presídio alugado pelo Trump ao Bukele e que ninguém queria mandar de volta. O cara que não deve nada para ninguém está preso num presídio horroroso, lá um campo de concentração construído lá em El Salvador, e nada de ninguém tomar nenhuma iniciativa para devolver esse sujeito. Por quê? Porque o tratamento que esses caras dão para o estrangeiro é um tratamento absolutamente deplorável, né? Só tem similar na história mesmo com aquilo que aconteceu lá na Alemanha nazista, né? E o Trump, gente, ele, no afã de reescrever fatos incontestes, inaugurou ontem um site oficial, um site do governo americano, para que ele fale sobre o terraplanismo da Covid, na sua reinterpretação da Covid. Está aqui no Washington Post. O Washington Post está dizendo assim, olha, não navegue por esse site, tá? Você não vai ganhar nada lá, porque é só mentira, só especulação, só coisa maluca. Chama LabLeaks e tem aí a figura personalíssima do presidente dos Estados Unidos, né? E fala aqui embaixo na frase, olha, a verdadeira origem da Covid-19. É um site aqui, pelo que descreve, não entrei, tá? Segui o conselho do jornal. Mas, enfim, ele conta tantas mentiras e usa, inclusive, situações aqui como esse mapa, que são situações de proximidade entre um laboratório em Wuhan e o mercado de alimentos de Wuhan, de Huanan, né? Que foi onde provavelmente surgiram os primeiros casos de Covid-19, né? Mas ele reescreve a história aqui para falar que a Covid é uma invenção chinesa, no afã, né, de atacar mais uma vez a China. Já não bastasse os arroubos na área comercial, ele agora assaca com mentiras, né, tentando reescrever a história da Covid. Olha, ninguém mais cai nessa, tá? Mas tem lá o grupo de fanáticos dele que o que escreve na internet, eles acham que é lei. Então,
é algo que vai gerar efeitos na opinião pública, pelo menos. Mas não passa de mais uma tentativa de reescrever a história da Covid, né? Que colocou o governo dele numa situação muito ruim, porque, afinal de contas, olha, os Estados Unidos foram o pior país do mundo em relação aos resultados da Covid. Justamente o país que mais tem condição econômica, essa coisa toda. E o Brasil, que tinha o melhor esquema oficial, formal, representado pelo SUS para enfrentar a Covid, teve o segundo pior desempenho do mundo. Lá nos Estados Unidos teve 1 milhão, se eu não me engano, 1.200.000 mortes de pessoas com Covid, enquanto aqui no Brasil nós ficamos formalmente com 711.000 mortes ao final do ciclo da Covid, né? Outro assunto lá nos Estados Unidos, que está na capa de todos os jornais, é a preocupação com a guerra que envolve a Rússia e a Ucrânia. E nós temos aqui uma outra manchete que o Alex vai mostrar para a gente agora. Olha, o governo Trump concedeu margem de manobra em caso de... Não, desculpa, não é isso. Eu estou falando aqui do Abrego Garcia. Eu vou falar sobre a Ucrânia daqui a pouco. Eu botei errado. Então, eu vou pular para essa notícia e depois eu volto para o caso do Abrego. O governo Trump concedeu margem de manobra em caso de deportação indevida do homem. O homem é o homem de Maryland, é o Abrego Garcia. Esse que aparece aqui, olha, nos cartazes dessa manifestação aqui, lá em frente à Casa Branca, tá bom? A ordem que suspendeu por uma semana a apuração, que foi instaurado lá, para que você tenha a história inteira na sua cabeça, foi instaurado um processo judicial e tem um juiz lá investigando a falta de vontade dos Estados Unidos de resolver esse problema. Outro dia, como vocês sabem, o Trump recebeu o Bukele e os dois ficaram tirando sarro desse caso como se fosse normal um Estado deportar alguém que não deve nada para a justiça, que está absolutamente irregular, para outro Estado servir de carcereiro, e ninguém se mexer. O Trump fazer de conta que não é com ele e o Bukele também fazer de conta para manter um homem absolutamente inocente encarcerado nas piores condições. Uma pessoa que não está sujeita à proteção de nenhum Estado, porque, inclusive, ele nem é americano, nem é de El Salvador, não é nada, sabe? Ele está ali num vácuo político e jurídico e em condições que ninguém é capaz de entender, ninguém é capaz de saber. Em todo caso, tem lá nos Estados Unidos uma pressão judicial e uma pressão de opinião pública para que alguém faça alguma coisa, né? Vocês acham que era preciso mais do que um telefonema do Trump? Falar, alô, Bukele, senhora, Bukele, this is Mr. Trump. Eu queria que você mandasse de volta para mim o deportado. Afinal de contas, quem paga a hospedagem desse presídio são os Estados Unidos. Eles pagam 6 milhões de dólares pelo aluguel desse cárcere, um campo de concentração lá em El Salvador, onde está esse cara que não deve nada para ninguém e ninguém se mexe para tirar ele de lá. Então vamos ver o que diz aqui a reportagem. O juiz federal responsável pelo caso do morador de Maryland, que foi enviado por engano para uma prisão em El Salvador, concedeu ao governo Trump uma pausa de uma semana para detalhar as medidas, se houver, tomadas em benefício do retorno desse homem. A ordem emitida na noite de quarta-feira, que afirmava ter sido proferida com o acordo das partes, foi o primeiro sinal de acordo em uma batalha judicial que, de outra forma, seria contenciosa, ou seja, ia acabar fazendo com que o juiz obrigasse o governo dos Estados Unidos a cumprir aquilo que parece ser uma obrigação, né? E que, segundo o governo americano, não é obrigação, a justiça não tem esse poder, não tem o poder de determinar ao Trump que tipo de medida nas relações internacionais ele será necessário ele tomar. A decisão no caso de Kilmar Abrego Garcia representou um afastamento drástico da promessa feita pela juíza distrital Paula Chines, que na semana passada disse que a investigação seria rápida e concluída em 2 semanas, o que poderia marcar uma reviravolta dramática, porém ainda secreta nesse caso. Acontece que as intimações agora nessa fase, tanto as dos advogados desse Abrego Garcia, quanto as dos advogados que representam o governo americano, são sigilosas, ninguém sabe do que trata, tá bom? Olha, mas o jornal diz o seguinte: em documentos apresentados ao tribunal essa semana, o governo afirmou ter mantido discussões diplomáticas apropriadas, né, com El Salvador a respeito de Abrego Garcia, uma mudança marcante após repetidas afirmações de que o governo era impotente para encorajar ou promover a libertação deste homem. Isso é um dos casos mais absurdos, né, desse período aqui que antecede o fim do mundo, porque é um drama kafkiano. Imagina você está lá na sua casa, está tudo certo, você com a sua mulher, porque você é casado há 10 anos, tem 2 filhos, né, 2 filhos americanos, você em situação regular, o pessoal bate na porta, te pega, te leva preso, põe você num avião e te empurra para um outro país, El Salvador, onde você vai ficar numa prisão em que você pode não consultar um advogado, em que não existe devido processo legal, não existe nenhuma garantia de nada, né? Veja só o mundo que esses fascistas estão criando
E pense se isso é bom para a sua vida, sabe? Muita gente que acha, que gracinha o Trump fazendo isso. É imigrante é tudo bandido. É mentira. Os Estados Unidos são uma nação de imigrantes, sabe? Os americanos têm profunda identidade com os povos que constituíram essa nacionalidade. Isso está tudo vivo lá nos Estados Unidos até hoje, e eles hostilizando dessa forma os imigrantes é um absurdo, não é? Hoje nós temos tantos absurdos nessa edição que você nem acredita, viu? Vamos agora ver o Washington Post, rapidinho, porque está aqui na capa do jornal, o Washington Post não, o New York Times. Está aqui na capa do Times de hoje a informação, e essa informação gerou muita preocupação nos jornais da Europa também, de que Trump está exigindo que a Ucrânia aceite ganhos territoriais da Rússia na guerra que se arrasta ainda sem solução, né? O que o jornal diz? Que o plano americano apoiado por Trump, que também impediria a Ucrânia de ingressar na OTAN, e isso o Zelensky falou que de jeito nenhum, que a pretensão deles é virar integralmente europeus e terem a proteção da OTAN, foi imediatamente rejeitado, então, pelo Zelensky esse plano, tá? E olha, o jornal traz aqui na capa também, eu vou colocar para você ver, o que aconteceu lá. Olha, isso aqui é uma cena registrada de ataque de mísseis em Kiev durante essa madrugada, né? Foi o ataque mais mortal sobre a capital da Ucrânia desde o ano passado, né? Então a gente vê aqui o esforço das equipes de busca para resgatar a população lá que morreram crianças nesse ataque, né? Foram pelo menos 9 mortos. Ataque noturno na capital da Ucrânia, o mais mortal desde o verão passado, quer dizer, desde o meio do ano passado, né? Lamentável que essa guerra não tenha perspectiva de solução, porque não há um ponto de equilíbrio, não há um ponto de coesão, não há nada que possa aplacar a ira de uns contra os outros e, principalmente, né, a interveniência, a ingerência estrangeira sobre as razões do conflito, né? Então, vamos tocar agora para os jornais ingleses, para a gente saber o que está acontecendo por lá, com o que a Europa está se preocupando. Começo pelo Guardian, da Inglaterra. A manchete principal aqui, olha, também, olha, um míssil balístico explode no céu de Kiev. Os jornais de lá estão dando muito destaque a esse ataque que aconteceu essa madrugada, né? Aqui na capa na capa do Guardian está um slideshow aqui mostrando as imagens de terror, né, desse ataque terrível, e há pelo menos até agora 9 mortes. Vocês veem aqui as cenas de destruição, que foi usado armamento pesado, né? E aqui a imagem da explosão, olha, um clarão que transformou o céu noturno quase que num céu diurno, né? E o jornal assegura que crianças de 7 a 9 anos e pelo menos 70 pessoas ficaram feridas esta noite nesse ataque lá em Kiev. O jornal Le Monde está preocupado também com as mesmas coisas, mas o assunto lá são ataques a prisões. A França está vivendo dias de Brasil, viu, gente? Porque o crime organizado lá não dá folga. Começou com ataque de juízes, ataques a juízes, promessas de morte a juízes, enfim, promessas terríveis aqui de sanções físicas a juízes, né, que são alvo da extrema-direita francesa. E agora uma onda de ataques a presídios lá, que o governo fez o governo renomear os grupos do crime organizado de redes de criminosos organizados, né? E aí o primeiro-ministro da França foi até um presídio para visitar o presídio para tentar, tentar aplacar essa situação que acontece lá dentro dos presídios, né? E o jornal diz o seguinte, olha, onda de ataques a presídios em Lyon arrasta a ultra-esquerda após ataque a uma subsidiária de Da Vinci, atribuindo então o ataque a agentes da esquerda, e a imagem do primeiro-ministro da França fazendo a visita a Saint-Quentin-Fallavier, que o primeiro-ministro indicou que a ação do governo e do Estado está acertando em cheio na linha do combate ao tráfico, ao crime organizado. Como o problema na França escalou, a criminalidade escalou, e lá se junta tudo, né? São grupos radicais de direita, de esquerda, é o problema dos imigrantes que cria uma tensão social gigantesca, mas a gente precisa ficar atento aqui ao desmantelamento que estão promovendo lá dessas redes criminosas. Por quê? Vai ficar sempre a pergunta aqui, se a França pode enfrentar o crime organizado, por que o Brasil não pode? Afinal de contas, os criminosos organizados, essas malhas de criminosos organizados, não se combate com um míssil nuclear, nada disso, né? Se combate com inteligência e com estratégia. Aqui no Brasil, em outros países que optaram por uma linha de confronto, se combate com violência policial, mas aí a gente vê no que dá.
né? A gente vê no que dá. É um banho de sangue que só gera mais sangue e aumenta a violência. Vamos passar agora, gente, a visão dos jornais brasileiros aqui sobre os problemas lá nos Estados Unidos. Nós falamos ontem aqui que uma parte do Partido Republicano está sensibilizada com a possibilidade de cobrar mais impostos dos milionários. Vocês sabem que aqui no Brasil, falar disso é igual xingar a mãe do pessoal lá da Câmara dos Deputados, né? Quando você fala em aumento de impostos, note-se o que aconteceu na discussão do projeto do Lula de isentar de imposto de renda quem ganha até R$5 mil. Lá nos Estados Unidos é o contrário. Os amigos do Trump estão sugerindo, eles que são mega milionários, né, aumentar justamente o imposto para milionários. É o que ressalta aí essa matéria da Folha de São Paulo. Apesar da abertura de certos nomes à ideia, como J.D. Vance, que é o é o demônio em pessoa, a medida ainda enfrenta resistência no Partido Republicano. Mas é preciso notar aqui, né, que aqui no Brasil a extrema-direita tem absoluta antipatia por cobrar qualquer coisa de rico. Lá nos Estados Unidos não, pelo menos em tese a discussão rola e tem apoios a ela, inclusive entre lá o PL americano, né, que é o Partido Republicano. A reportagem diz o seguinte: círculo íntimo do presidente Donald Trump está avaliando se a Casa Branca deve apoiar um aumento de impostos para americanos que ganham de 1 milhão por ano, acima de 1 milhão por ano, 5,7 milhões por ano, né? Uma renda alta pra caramba, como parte da legislação tributária do Partido Republicano para 2025, segundo 2 funcionários do governo e outras 3 pessoas informadas sobre o assunto. Portanto, o assunto está em discussão, né? Embora a perspectiva de um aumento de imposto tenha recebido uma recepção majoritariamente fria entre os republicanos do Capitólio, o vice-presidente J.D. Vance e o diretor de orçamento Russell Vought expressaram abertura à ideia em deliberações internas e são vistos como favoráveis, disseram pessoas, né, que informaram o jornal sob a condição de anonimato por estarem falando sobre conversas privadas. Tá? Informa então aqui a Folha de São Paulo. Isso podia, né, calar fundo aqui na consciência dos políticos brasileiros, porque toda vez que se fala em resolver a crise fiscal brasileira, fala-se em tirar dinheiro de quem é pobre, cortar programa social, cortar a Bolsa Família, cortar a BPC, e o governo de vez em quando embarca nesse discurso, e os ricos do país continuam sem pagar nada de imposto de renda, né? E agora que se falou sobre isso, a gente pode ver que tem muita gente, vou citar aqui textualmente o senador Ciro Nogueira, né, que é um hiperdefensor dos mais ricos, né? É o Boulos elevado a -1. Ele é aquele que é o Robin Hood ao contrário, tirar dos pobres para dar aos ricos. Então já criou lá uma alternativa para não ter que mexer no imposto de renda de mais rico, tá? Não, vamos aumentar a série de contribuições aí, mas os ricos a gente deixa eles como estão mesmo, tá? Então é isso, que diferença de posição, né? Ainda que, considerando aqui, né, a antipatia ideológica do Trump por qualquer coisa que pareça ser um aumento das funções ou da importância do Estado, lá eles sabem que rico tem que pagar imposto de renda, né? Bom, olha só, houve um recuo importante do Trump com relação, pelo menos no campo retórico, né, em relação às tarifas da China, né? E isso acabou animando os mercados, que ontem tiveram um dia bom, e hoje os jornais estão tentando entender o que muda na cabeça do Trump, porque até aqui o que o mundo tem visto é que falta teoria por trás das ações dele em relação, por exemplo, a essa guerra comercial, né? Muita gente desaconselha, gente séria, e parece que há um núcleo duro que resiste ao entendimento de que isso é ruim para o país e para o mundo, e que vai colocar os Estados Unidos numa recessão. Mas o fato é que o Trump está mudando de ideia, né? Ontem já se falava aqui do afastamento do presidente da Tesla lá, do Elon Musk, né, das funções lá de líder informal do Departamento de Gestão do Estado, que só faz destruir o Estado americano. Então, pode ser que haja uma inflexão aí do Trump em relação à sua abordagem dos problemas econômicos que ele criou. E o jornal Valor Econômico está informando para a gente aqui na manchete que ele mudou de ideia depois que recebeu alertas econômicos terríveis. E nós vamos saber o que é isso nessa matéria aqui. Confrontado com novos alertas dos mercados financeiros, líderes empresariais e principais assessores, Trump amenizou essa semana 2 de seus alvos frequentes. Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, o banco central dele, que ele parecia determinado a demitir ontem, disse que não.
Não vai mais demitir. Trump assumiu o cargo com um desejo inabalável de remodelar a economia global, mas a determinação pareceu vacilar diante da turbulência nas ações e títulos e dos apelos dos executivos poderosos que temem que as tarifas abrangentes e a sua interferência no Federal Reserve possam desencadear uma calamidade econômica. Até a semana passada, e o quadro não mudou aqui, a palavra que se usava para descrever esse quadro futuro da economia americana era caos. Caos, né? Caos. É isso aí. Bom, enquanto tudo isso acontece lá nos Estados Unidos, aqui nós tivemos ontem um dia de bastante confusão, né? Confusão circundando o ambiente do Bolsonaro. E essa confusão ontem ganhou as tintas, né, de mais um drama que se desenrolava lá no contexto daquela UTI, que virou sala de imprensa, virou set de filmagem, virou um local para o Bolsonaro despejar lá, né, os seus interesses comerciais, as suas articulações, e principalmente para construir a simbologia de comoção que ele pretende imprimir, usando a si mesmo e a sua desdita, as suas cirurgias, a sua dor, como um elemento de coesão da sua base política, que é o que está acontecendo. Bom, e ontem apareceu lá na UTI para fazer apareceu uma pessoa lá para fazer uma visita ao Bolsonaro. Preciso lembrar aqui, e eu vou contar essa história para vocês aqui, gostaria até de fazer um vídeo um pouco maior sobre, mas não vou dar palco para maluco, sabe? Mas, de qualquer forma, é importante a gente anotar que na véspera da visita dessa oficial de justiça ao Bolsonaro, que ocorreu ontem, né? O que o Bolsonaro estava fazendo? Estava participando de uma live promovida pelos próprios filhos, com a participação do Nelson Piquet, em que ele vendia um capacete de grafeno, tá? Vou mostrar aqui para vocês, colocando um comercial que ele gravou, obviamente antes da hospitalização, e o evento de ontem feito para impulsionar as vendas desse capacete, com a recomendação de que você não compre, tá? Não é um comercial. Assista isso aqui com olhos críticos, tá? Não é para você comprar, para apontar o seu celular para a tela, nada disso. Observe só o que aconteceu e eu vou descrever o que aconteceu na sequência. Alex, põe o vídeo pra gente, por favor. Olha aí é propaganda do capacete, estão vendo só? Qualquer capacete. Esse eu uso. É engraçado, né? Porque é uma porque ele mexeu tanto aí na barriga, no corpo, o chip ficou intacto, não? Olha a live, ó. Olha os assuntos. Estão falando do chip de hormônios do imbrochável aí, ó. Ele parece uma pessoa achando que mexeram no chip, Vitória, ele não respondeu. Tá com medo de praticar o chip. O próximo sorteio um chip pra galera aí, pô. Você vai sortear um chip. O Piquet já botou chip, Piquet? Você usa chip, não? Perguntando pro Piquet se ele usa um chip. Calminho. Né? É o assunto desses machistas babacas. Meu pai aí. tem uma pancada de foto, mas eu quero mostrar uma foto aqui. Olha o que o Carluxo faz agora. Mostra a foto das vísceras do pai. Os pilantras, os canalhas, o tempo inteiro tentam desumanizar uma pessoa falando que ele tomou uma fakeada. Tá aqui, ó. É a foto da barriga dele aberta. Sandra Mara Alves de Brasília, final do telefone 15. Olha, aí ele passa a dizer que vai receber uma sorteada do capacete no hospital para entregar o prêmio. Vai entregar amanhã aqui no hospital, né? Mas quem chega não é a pessoa para receber o capacete, é essa moça, uma oficial de justiça muito paciente, aliás, para apresentar a intimação. Eu tenho 5 dias para apresentar minha defesa para ele. 5 dias. Aí, coitadinho, né? A senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI do hospital? Não, eu só conversei, pergunta. eu conversei com os seus advogados, os diretores do hospital, que eu estou aqui em mandada, né? Olha, quem viu os 2 vídeos que os bolsonaristas gravaram dessa cena, viu que situação hilária que se enfiou essa oficial de justiça, né? Uma situação ruim, porque o Bolsonaro constrangeu essa moça de tudo quanto é jeito, né? E quis usar do seu drama pessoal como justificativa, né? Para, mais uma atrocidade do Xandão, mandar me citar aqui. Mas o Xandão só mandou fazer isso por causa da live do capacete. Sabe quanto tempo o Bolsonaro ficou em quadro? Bota aí o vídeo de novo pra gente, Alex. Tira só o comercial do capacete do começo, porque eu não quero ajudar o Bolsonaro a ficar mais rico do que ele já é. Lembrando aqui que capacete é algo que ele não usa, né? Não usa. Lembrem que outro dia ele fez até uma campanha aí, recebeu 17 milhões de reais em Pix do Brasil inteiro para pagar multa de trânsito. Olha só, ele ficou 43 minutos no relógio, tá? Nessa live aí, não parecia
uma pessoa absolutamente indisposta com o seu estado de saúde. E uma pessoa pode vender capacete num dia, mas não pode receber uma intimação no outro. Quer dizer, é um drama bem ao estilo do Bolsonaro, né? Mas bem ao estilo do Bolsonaro mesmo, para tentar se vitimizar e falar aí, gente, olha, usando, né, se estava mal, como é que topa participar de uma conversa com 4 sujeitos tão machistas, conversas tão ridículas quanto essas dessa roda aí, que não somam nem acrescentam para ninguém, apenas para eles mesmos. Então estava bem disposto aí. Eu gostei de ver a oficial de justiça, ela que se colocava o tempo inteiro, olha, eu estava de plantão lá, viu, eu não tenho nada a ver com isso não. Mas foi o Xandão que mandou você aqui. Não, mas eu estava aqui só passando mesmo, não tem nada a ver com isso. Mas no fim das contas ele assinou a intimação e o que importa aí é que o Bolsonaro agora tem 5 dias para apresentar a sua defesa, tá? Contado a partir de hoje, já que ele recebeu, né, a intimação no dia de ontem, né? E isso acabou indo parar nos jornais, essa cena que você está vendo aí. Fiquei, sinceramente, comovido com essa oficial de justiça, viu? O vídeo está correndo aí pela internet, se quiser ver. O diálogo é super interessante, mas não vou, sinceramente, usar aqui, porque o Bolsonaro está querendo. Ele faz isso, parecendo esse Frankenstein aí, recém-saído do laboratório, para gerar comoção nas pessoas, né? Então, dane-se o Bolsonaro. Vamos lá. Ele reclamou, está aqui na capa de São Paulo, da intimação. Óbvio, né? Porque está criando aqui um clima. Reclamou da intimação na UTI, falou em tribunais de Hitler para oficial de justiça. E está aqui na Folha de São Paulo o vídeo, você pode assistir. O ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou nesta quarta-feira um vídeo que mostra o momento em que um oficial de justiça entra no seu quarto da UTI para intimá-lo. Bolsonaro falou por cerca de 11 minutos com o oficial de justiça. Mostrou contrariedade com a decisão do ministro Xandão do Supremo de comunicar a abertura do processo enquanto ele está vender capacete pode, mas notificar de que está sendo processado não pode, né? Aspas aqui, ele acha que me prendendo ou me tirando da vida pública acabou. Está tudo resolvido a questão do Brasil aqui, não é assim, o ex-presidente falou com a oficial de justiça. A intimação pessoal com assinatura do réu é um dos passos iniciais do processo, explica a Folha de São Paulo, e após notificado, Bolsonaro tem 5 dias para apresentar a sua defesa prévia com a acusação da Procuradoria-Geral da República, indicando testemunhas e provas que pretende coletar na ação penal. E está aqui de novo a foto do Bolsonaro discutindo aqui com o oficial de justiça, mas não teve jeito, assinou e o prazo está correndo, né? O prazo está correndo. Bom, enquanto isso, o PL entra em desespero lá na Câmara Federal, porque está vendo que o espaço para o proselitismo do tal do PL da anistia está ficando cada dia menor, né? Apesar de toda a pressão exercida aí pelos bolsonaristas. E o que está acontecendo agora? O PL está ameaçando romper com o Hugo Mota, tá? Eles que são tão próximos do espectro ideológico, mas agora as barreiras entre ambos começam a se construir, né? E o Hugo Mota está saindo bem, a gente precisa tirar o chapéu para ele aqui, resistindo a essas pressões. Nós só vamos elogiar, viu, Hugo Mota, até o momento em que isso continuar acontecendo, porque depois se prepare para as críticas aí. E temos essa matéria no Estadão, o líder do PL na Câmara faz ameaças, diz que romperá com Mota se não pautar a anistia dos presos do 8 ameaça do Sóstenes Cavalcanti, né, que diz aos aliados que não consegue nem conversar com o presidente da Câmara já faz um mês e ameaça monopolizar mais de 6 bilhões em emendas de comissão. O que diz? Olha só o nível de retaliação que está sendo preparado. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcanti, dará um ultimato ao Hugo Mota, presidente da Câmara, se o projeto de anistia não entrar na pauta no plenário. O PL romperá com ele e vai monopolizar o controle de 6 bilhões em emendas. Estão precificando aqui, né, a agonia. Falei mais cedo com Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que precisamos estabelecer um limite, porque senão ele vai ficar nos enrolando, empurrando com a barriga. Ele, Valdemar, falou que eu estou certo e que é para estabelecer sim esse limite. Portanto, há uma concordância, não é mais uma questão da bancada, é uma questão do partido mesmo. A anistia não é a única queixa do partido do ex-presidente Bolsonaro com Mota. O acordo que envolve emendas de comissão é uma outra questão que incomoda a sigla. E segundo Sóstenes, há um acordo entre lideranças de que os partidos que presidem comissões temáticas no Congresso têm direito de indicar 30% de todos os recursos de emendas. E outros 70% são divididos pela patuleia, né, pelos demais partidos. Se o rompimento prosseguir, o PL diz que poderá usar 100% das emendas. Então o PL está falando aqui a linguagem que ele conhece, né?
está falando aqui em chantagear agora os colegas, não mais o Palácio do Planalto, caso essa emenda não progrida, não ande lá, né? Gente, olha, o tempo está acabando, são 7h51 mais, eu tenho mais 8 minutos aqui com vocês. Antes de encerrar o jornal, eu queria chamar a sua atenção, a gente vive criticando aqui a imprensa grande, por quê? Porque a imprensa grande criou as condições para o impeachment da Dilma, em 64 aderiu ao golpe de Estado. A imprensa grande, ela sempre foi uma imprensa reacionária no Brasil, e isso fica expresso pela posição dos editoriais do Estadão, do Jornal o Globo, da Folha de São Paulo, enfim, de todos os grandes jornais controlados por famílias, né, que tradicionalmente se imiscuíram com o negócio de mídia e não saíram nunca mais. Só que alguns jornais tiveram atuação pior do que os outros, porque todos tiveram atuação muito ruim, historicamente falando, até que os censores chegassem às redações, porque aí o quadro muda de figura. Enfim, Revista Veja, todo mundo, tá? Só que alguns jornais foram muito além daquilo que se podia esperar de indecência editorial. Foram além, oferecendo meios para que a ditadura perpetrasse seus crimes. O caso do jornal Folha de São Paulo é algo sabido, mas pouquíssimo debatido e pouquíssimo explorado. Pois no domingo, você anote aí na sua agenda, se você não tem o que fazer à noite, antes de pedir a sua pizza para comer em casa, assiste o ICL, liga no ICL, às 8 horas da noite, nós vamos exibir esse documentário chamado Folha Corrida, é um documentário que mostra como a Folha de São Paulo se meteu com o que havia de pior no regime militar brasileiro, cedendo inclusive meios para que os torturadores, os perseguidores de inimigos do regime tivessem como fazer a sua perseguição, né? Como prender, banir, exilar, torturar, transportar presos, transportar policiais e agentes da ditadura. Enfim, está tudo isso nesse documentário chamado Folha Corrida, que você vai assistir aqui no ICL. Olha, o endereço na internet para você fazer a sua inscrição, reservar o seu ingresso, tá? Que é o que acontece. Desperta ICL aqui, despertaicl.com.br. Está aqui também, olha, o QR Code, porque aqui eu mexo o braço para um lado, na imagem ele mexe para outro, então é difícil. O QR Code está aqui no cantinho, você pode mostrar o seu celular aí para ele, você vai cair neste link aqui, e com este link você faz a sua inscrição, reserva o seu ingresso e ganha um lugar na sala dessa grande plateia que vai se formar para saber como foi a atuação terrível da Folha de São Paulo. Não deixe de fazer, faz agora. Enquanto você está me ouvindo aqui, abre outra aba do navegador, vai lá, despertaicl.com.br, é um segundinho, você já volta para cá com a inscrição feita. Quer apostar que até eu dar a próxima notícia, você já fez a sua inscrição e voltou? Tenta aí, você vai ver como é fácil. Olha, lá no Vaticano, a tristeza é grande, né? Continua lá, continuam as cerimônias lá de despedida do Papa Francisco, que se foi, deixou muita saudade, manifestações de apreço e também de desapreço que aconteceram aí ao longo dos últimos dias. E hoje a Basílica de São Pedro já foi reaberta para o segundo dia do velório lá do Papa Francisco. Muita gente se aglomerando para se despedir de um dos papas mais populares da história, o que fez com que o velório continuasse, a visitação ao corpo continuasse durante algumas horas na madrugada, né? O que nos conta aqui a Folha de São Paulo no site do UOL? A Basílica de São Pedro, o local onde acontece o velório do Papa Francisco, foi reaberta por volta das 2 horas de hoje para visitação do público. É o segundo dia da cerimônia de despedida do Pontífice, que se encerra amanhã. O funeral de Francisco será neste sábado. E ontem uma multidão se aglomerou em silêncio na Praça de São Pedro para testemunhar a passagem do caixão com o corpo do Papa Francisco. Uma procissão apenas ao som solene de um sino saiu da Casa Santa Marta em direção à Basílica de São Pedro. E ali, depois de horas e horas na fila, milhares de fiéis começaram a passar ao lado do caixão para se despedir do Papa. E dentro da Basílica também reinou silêncio absoluto diante da passagem da multidão. Olha, temos mais um último caso aqui, temos poucos minutos para falar. A gente já falou sobre isso lá no começo do programa, que é esse escândalo envolvendo o INSS, né? E o envolvimento de pelo menos 6 funcionários graduados que franqueavam acesso de estelionatários, porque não tem outro nome para falar, aos dados do INSS, que permitiu, então, a cobrança compulsória e sem autorização da pessoa, do beneficiário das aposentadorias, de uma taxa em benefício de associações picaretas que drenaram 6 bilhões e 300 milhões de reais da economia particular
desses beneficiários do INSS brasileiro, né? Isso acabou provocando a demissão do presidente do INSS e agora começam as especulações sobre quem é que vai substituí-lo lá. Vamos ver aqui como é que está isso no noticiário. No Valor Econômico, está aqui a manchete que Lula deve convidar o presidente da Telebrás para assumir primeiro as comunicações, que estão vagas, né? E depois já começam também as especulações sobre o sucessor do INSS lá, porque agora está sem presidente lá o INSS, né? Sobre esse movimento aqui para o Ministério das Comunicações, isso acontece mais uma vez, porque o deputado Pedro Lucas se recusou, ele que é líder do União do Brasil, se recusou a assumir o ministério, rejeitando, assim, recusando o convite do presidente Lula. E agora surge aqui um nome para o substituto. Olha, após o deputado Pedro Lucas recusar o convite para assumir o Ministério das Comunicações, o presidente Lula deve anunciar nesta quarta-feira o nome de Frederico Siqueira Filho, atual presidente da Telebrás, para comandar a pasta. A indicação é do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Alcolumbre, inclusive, está empoderado. E o Lula tem considerado fazer do Alcolumbre o grande pilar de resistência a certas empreitadas aí da direita brasileira e garantir a sua governabilidade a partir da influência do presidente do Senado. Será que vai dar certo? A gente conhece o Alcolumbre de velhas priscas eras, sabe como é que a banda toca ali, né? Então, assim, a iminência da ocorrência de escândalos é certa. Agora, que ele tem influência sobre o Senado, tem, e o controle do Senado é ainda hoje mais fácil do que o controle do que se passa lá na Câmara dos Deputados, onde as pressões feitas lá pela extrema-direita podem sim criar um clima muito ruim, tanto para a discussão desse PL da anistia, quanto para a própria governabilidade, né? E agora a gente vê também para os colegas lá que passam a ser chantageados pelo PL, né, no seu direito de indicar emendas nas comissões. Então, é isso. Ainda sobre o escândalo do INSS e outros escândalos, nós temos aqui uma matéria hoje do João Pedroso de Campos no Platô, dizendo o seguinte, olha, que da farra com passagens a esquemas bilionários, o INSS acabou se transformando na pior dor de cabeça do Lula, né? Nós tivemos 2 escândalos recentes. O primeiro do ministro das Comunicações, que foi demitido porque se tornou réu, porque foi denunciado, né? E agora esse do INSS. E ontem o Lupe se saiu mal, hein? Na sua primeira manifestação. Mas vamos lá para a matéria do Platô. Alvo de uma mega operação da Polícia Federal e da CGU contra um suposto esquema bilionário de descontos indevidos, deflagrada pelo INSS, o INSS acabou se tornando um foco para o governo Lula, foco de problema para o governo Lula, já desde meados de 2023. Essa operação, que se chama Sem Desconto, como a ação da PF foi batizada, levou ao afastamento do cargo do atual presidente do órgão, Alessandro Stefanuto, por decisão da Justiça Federal. Além dele, outros 4 dirigentes do INSS foram alvos da mesma medida. Os investigadores cumpriram mandados de busca e apreensão na sede do órgão em Brasília, a Sem Desconto apura supostas fraudes de 6 bilhões e 300 milhões de reais em fraudes que vêm sendo investigadas, que aconteceram entre 2019 e 2024. Quer dizer, o esquema surge lá no governo Bolsonaro, perdura por todo o governo Bolsonaro e atravessa os 2 primeiros anos de governo Lula, tá? Como eu falei, o governo sabia disso já há alguns meses, porque eu pessoalmente solicitei ao Ministério do Planejamento informações e ao Ministério da Previdência informações sobre esses descontos aí. Há 3 meses não consegui nenhuma resposta e agora aí talvez o sigilo sobre essa operação policial que já estava em curso tenha justificado a ausência de resposta. Mas é preciso dizer aqui também que as investigações foram feitas a pedido dos próprios órgãos governamentais, não foi denúncia de terceiros, tá? É isso aí, gente. Terminamos. Se você foi lá no despertacl.com.br fazer a solicitação do seu ingresso para o documentário Folha Corrida, no domingo, às 8 da noite, você certamente já terminou a sua inscrição. Eu falei que era fácil, era rápido. E se você ainda não fez a inscrição, corre lá, despertacl.com.br. Com esse gesto simples, você apoia e muito a manutenção do jornalismo super independente que nós fazemos aqui no ICL. Um jornalismo sem travas, sem opiniões editoriais calando a boca da equipe, sem nada disso. Basta você ir aí, botar o seu e-mail aí e assistir essa aula que é de graça. Não precisa fazer nada. Já ajudou demais a gente aqui. Bom dia para vocês. Até amanhã, sexta-feira.
Estaremos de volta aqui às 7 da manhã. Tchau. Obrigado pela audiência. No dia 17 de março de 1973, militares saíram do carro de distribuição da Folha de São Paulo e subiram ao apartamento do estudante de geologia Adriano Diogo. Ele foi encapuzado, agredido, torturado e levado para o complexo do DOI-CODE, onde funcionava um dos principais espaços de tortura durante a ditadura militar no Brasil. E a Folha de São Paulo contribuiu muito com a versão da mentira. E teve todas as chances do mundo de recontar essa história. Quer conhecer melhor essa história? Meu nome é Chaim Litevski, sou diretor da série documental Folha Corrida, que será exibida com exclusividade no ICL no dia 27 de abril, domingo, às 20 horas. O doc mostra como a Folha de São Paulo, um dos principais jornais do país, colaborou ativamente com a ditadura militar no Brasil. Vamos fazer uma exibição única e exclusiva. Você não pode perder.